veterinário com a Maia, só do exame saiu. Ai, meu Deus, o que ela falou? Que ela tá com hepatite infecciosa canina. Ai, meu Deus, isso é muito grave, ela vai morrer. Não sei, não entendi direito. Ai, Vou meu pesquisar na Deus, internet primeiro. Ai, vamos ver. Ai, pesquisa aí que eu tô curiosa. Ai, tô preocupada. Maia, não, Maia. Não quero ficar sem mãe. Oi, vem cá ver um vídeo que eu achei de um canal de veterinário das meninas. São duas meninas veterinárias, super explicativo sobre A doença da Maia? hepatite infecciosa canina. Ai, meu Deus, cachorra doente agora, mais dessa. Nossa Senhora. Vou ter que gastar com remédio. Ai, só gasto. Só gasto. Só notícia ruim. Só notícia ruim. Não sei o que eu faço, mas... Rapaz, acabei de chegar em casa. Tava velhinho. Prova amanhã? De quê? Pai, não estudei nada ainda. Claírton? Qual é o assunto? Meu Deus do céu. Eita porra, minha mãe aqui. Depois a gente conversa. Valeu, tchau, tchau. E aí, mãe? E aí, meu filho, onde você tava? Tava ali na faculdade. Na faculdade, mas você chegou nessa hora por quê? É porque teve uns trabalhos lá pra gente fazer e tal. E demorou um pouquinho, né? E você tava escutando você falar, você tem prova amanhã? É, E aí, você já estudou? um pouco, mãe. Ah, estudou. Menos não, então. Você acredita que a cachorra da sua irmã tá doente? Menino! Tá com o quê? Ai, tal de hepatite infecciosa É o assunto de amanhã. da sua prova? É. Ah, então você deve estar sabendo, meu filho, é Não, eu tenho que grave. estudar mais ainda. Eu tenho que Não. estudar mais. Por que estudar mais? Você não estudou, Não, você eu teve esse estudei tempo pouco. todo. Estudei pouco. Tem que estudar mais. Então me fala, uma coisa aí que você sabe que se é grave, o que a gente tem que Pô, mas eu vou fazer? falar a verdade. Eu não tava na faculdade, não. Tava no bar. Você tava onde? Eu pago faculdade pra você ficar no bar, menino. Tava Presta bebendo no atenção. Tem que estudar, velho. Vou dar uma videoaula aqui no YouTube. Melhor, né? Então, eu sou a Gabriela. Eu sou a Isadora. E nós somos do canal Veterinando. Então, galera, no vídeo de hoje nós iremos abordar a temática de hepatite infecciosa canina. É para você que é aluno, estudante de medicina veterinária, para você que é um tutor preocupado. Só que antes da gente entrar no conteúdo, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos, enfim, para poder ajudar a compartilhar o nosso canal. A doença hepatite infecciosa canina é uma doença que acometia anteriormente as raposas. Em 1947, na Suécia, foi descoberto que ela também afetava animais da família Canidae, principalmente os cães. Por isso que é uma preocupação grande das pessoas que possuem esse tipo de animais em casa, não é mesmo? Isso. E é uma doença causada pelo adenovírus canino tipo 1. E como a Isadora tinha falado anteriormente, na Suécia acontecia a doença chamada encefalite exótica das raposas. Aí eles começaram a comparar o que acontecia com os cães e perceberam que os sinais clínicos, a manifestação era idêntica e aí se associou uma doença a outra. E uma das coisas que essa doença mais afeta é um dos órgãos, né? É o fígado, tanto causando inflamação e até necrose hepática. Isso vai da graduação, né? Da manifestação da doença, que pode ser aguda, superaguda e crônica. Mas tá, a gente falou tudo isso, mas como que isso acontece? Como que eu consigo me infectar com esse vírus, né? No caso dos animais, os cães. Bom, a principal via de contaminação é a oronasal, né? Os animais infectados, eles conseguem expelir esse vírus por todas as secreções corpóreas que eles produzem. E esse vírus, ele é altamente resistente no ambiente, porque ele se trata de um vírus de DNA não envelopado, então ele consegue ser resistente a alguns produtos de limpeza. Por isso que quando o animal ele é diagnosticado com essa doença, ele tem que ter um cuidado, né, na hora do tratamento, com limpeza, desinfecção das coisas, porque esse vírus ele consegue se esconder, se agregar
em vários objetos que tem suco e tudo mais, tanto que os animais acometidos, a recomendação é descartar as coisas que, por exemplo, caminha, paninho, se você não puder esterilizar dentro da gradação de temperatura correta. Então, Gabi, uma das coisas que eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas e até perguntam, né, mandam perguntas para o nosso canal, é sobre a patogenia das doenças. Então, eu acho até interessante falar. Quando o vírus da hepatite infecciosa canina infecta o animal, ele vai alcançar a corrente sanguínea, ou seja, ele vai fazer viremia no corpo do animal. E é assim que ele consegue afetar os demais órgãos, os demais tecidos do corpo. Assim, os lugares preferidos desse vírus são o fígado e o endotélio vascular. E aproveitando esse gancho que ela tá falando, um epitélio, assim, que esse vírus também mostra bastante manifestação é o epitélio corneano, né? Por isso que esses animais tendem a ter o olho azul, e algumas pessoas falam, é comum você ouvir falar o olho azul da hepatite, ou o termo que as pessoas também usam é o blue eye, que é em inglês. E como ela falou, esse vírus ele tem preferência principalmente pelo tecido hepático, a nível de hepatócito e epitélio vascular. É isso aí. Fazendo um reparo aqui sobre o grau agudo da doença, o sistema ocular, de modo geral, ele vai ser um dos sistemas também bem afetados, onde que eu posso ter glaucoma, eu posso ter uveíte, né, inflamação da úvea, né, no olho, eu posso ter aquela questão que já foi citada anteriormente, o famoso olho de hepatite, que é aquele olho azul, porque o epitélio corneano ele é muito afetado. Eu posso ter a questão de blefaroespasmos, que é aquela contração, como pode dizer, não falo piscar, mas é como se fosse uma contração involuntária da pálpebra, dos músculos palpebrais. E também tem a questão de, nessa fase da doença, o animal vir apresentar quadros de diátese hemorrágica, ou seja, quadros de hemorragia espontâneos. Eu posso ter epistaxe, que é um sangramento do trato respiratório superior. Eu posso ter equimoses, eu posso ter petequias. Então, assim, é muito interessante observar toda essa sintomatologia, no caso, sinais clínicos, né, já que a gente está tratando de animais, para que a gente possa vir relatar pro médico veterinário que está atendendo o seu cão, para que ele chegue num diagnóstico, porque, como eu já tinha falado anteriormente, são sintomas muito parecidos. Então, às vezes, as pessoas não conseguem fechar o diagnóstico, acabam confundindo e colocando outro diagnóstico. E uma das perguntas bastante comuns que é feita ao nosso canal é: qual a idade que mais acontece desses animais serem acometidos? Então, já pegando o gancho dessa pergunta, a gente vai expor uma dúvida que uma seguidora chamada Lisandra Rocha enviou pra gente. Oi meninas, meu nome é Lisandra, eu tenho uma dúvida para vocês sobre hepatite infecciosa canina. Eu gostaria de saber se tem uma idade exata para o cão adquirir essa doença. Então, respondendo a pergunta dela, essa doença ela é mais específica de acontecer no primeiro ano de vida do animalzinho, né, do cão. Mas isso não quer dizer que ela não possa vir a acontecer depois na fase adulta. Mas assim, enfaticamente é mais comum que esses animais venham ficar doentes no primeiro ano de vida. Então, vamos falar um pouco agora sobre os sinais clínicos da doença. Algumas literaturas dizem que a manifestação clínica da hepatite infecciosa canina pode começar a partir do 7º dia após a infecção, porém, outras literaturas abordam que a partir do 5º dia isso já pode começar a acontecer. Essa doença ela é graduada em crônica, aguda ou superaguda, né? No caso, os graus, né? E no caso da crônica, que é um estágio mais brando, em que a gente não tem tanta manifestação clínica, quando aparece algum sinal clínico, ele é mais sutil. Então, assim, caso o animal venha apresentar febre, prostração e tal, às vezes isso é inaparente, o tutor nem consegue observar. No caso do grau agudo, aí a gente já começa a ter uns sinais clínicos mais
fortes, eu posso ter febres mais altas, como entre 39,5 e 41 graus, eu posso ter tosse, eu posso ter linfadenopatia, eu posso ter uma prostração intensa, o animal pode apresentar dor abdominal por causa da questão da inflamação hepática em si, entre diversos outros sinais clínicos. E eu tenho também a aparição de sinais do sistema nervoso central, que é causado pelo quadro de encefalopatia hepática, que acontece secundário à hepatite infecciosa canina. Por quê? Uma vez que o fígado ele se encontra lesado, esse órgão ele passa a perder a capacidade dele de tirar, de remover as toxinas do sangue, de fazer toda a função, né, fisiológica que ele deve exercer. Então isso começa a afetar outros sistemas, como principalmente o sistema nervoso central, por causa dos quadros de intoxicação que começa a causar, por exemplo, a amônia e tal, que tem que ser metabolizada pelo fígado, tudo mais. E por causa disso o animal ele pode vir começar a apresentar convulsões, tremores. Então, assim, é uma coisa interessante do tutor relatar quando ele levar o animalzinho dele para ser consultado. E tem também o caso super agudo, que o animal ele pode morrer dentro de algumas horas. Algumas literaturas dizem que pode ser no intervalo de 24 a 48 horas, mas outras dizem que isso pode ser mais ou menos entre umas 6 e 8 horas. Então, isso vai variar da gravidade da lesão que o animal venha a sofrer. Então, assim, fazendo um apanhado de tudo que a gente já falou o que é, como que acontece, em que fase que acomete mais o cão, o curso da doença e tal, a gente precisa chegar no diagnóstico que ajuda a gente a tratar isso, né? Então, assim, como que é o diagnóstico, Isa? Então, o diagnóstico dessa doença, ele, segundo algumas literaturas, não é tão essencial que a gente tenha um diagnóstico definitivo, já que, se tratando de uma doença viral, o tratamento seria mais de suporte. Mas nós podemos fazer testes sorológicos, imunofluorescência, isolamento viral e histopatologia, né? Histopatologia. Então, assim, fazendo um apanhado de tudo que a gente já falou o que é, como que acontece, em que fase que acomete mais o cão, o curso da doença e tal, a gente precisa chegar no diagnóstico que ajuda a gente a tratar isso, né? Então, assim, como que é o diagnóstico, Isa? Então, o diagnóstico dessa doença, ele, segundo algumas literaturas, não é tão essencial que a gente tenha um diagnóstico definitivo, já que, se tratando de uma doença viral, o tratamento seria mais de suporte. Mas nós podemos fazer testes sorológicos, imunofluorescência, isolamento viral e histopatologia, né? Histopatologia. Então, vamos falar agora de tratamento, né? Depois que a gente vê o diagnóstico, acho que fica um pouco mais fácil, embora o tratamento seja de suporte. Como a Isadora disse anteriormente, é uma doença viral, então não tem uma medicação específica que a gente use para poder tratar isso. A gente tenta melhorar ao máximo a clínica do animal. E, assim, quando a gente pensa em tratar esse tipo de doença, a gente pensa em instituir uma fluidoterapia, uma antibiótico terapia para prevenir infecções secundárias e tal, ou já tratar alguma infecção oportunista, já que o animal ele vai estar imunossuprimido. E no caso da fluidoterapia, a gente pode usar o Ringer simples, porque é um tipo de fluidoterapia para reposição de potássio e outros eletrólitos, porque animais com hepatite infecciosa canina, eles tendem a ter quadros de diarreia, vômito, né? Então, eles estão desidratados e às vezes até pelo próprio uso de diurético para tratar o glaucoma que alguns animais vêm apresentar também na hepatite infecciosa canina, eles acabam perdendo muito potássio, tanto pela diarreia, pelo vômito, pelo uso de diuréticos, entre outras manifestações clínicas que a doença manifesta. O que acontece? A antibiótico terapia, ela, como eu já tinha dito anteriormente, ela vem para poder tratar, às vezes até prevenir, né, alguma infecção oportunista do animal. E outro suporte que a gente tem, assim, que a gente tem que instituir é a suplementação com alguns minerais, por exemplo, como zinco, alguns aminoácidos,
a instituição de probiótico e prebiótico, poder ajudar o animal, principalmente nos casos da encefalopatia hepática. A gente também entra com um tratamento para a encefalopatia hepática em animais acometidos pela hepatite infecciosa canina, porque essa encefalopatia ela ocorre secundário a isso. Então, assim, a gente tem que juntar todas essas pecinhas para conseguir fornecer uma suplementação para o animal conseguir melhorar e se recuperar, para poder fazer com que o próprio sistema imune dele consiga melhorar a sua própria clínica. É literalmente dar um suporte a esse animal que está afetado pela doença. Então, isso envolve alimentação. Eu tenho que ter uma alimentação com bom teor proteico, até mesmo porque, como o fígado está incapaz, eu começo a ter uma deficiência na produção de proteína pelo organismo, então eu tenho que tomar cuidado com isso na dieta, eu tenho que fornecer esses aminoácidos, os minerais como o zinco, eu tenho que... Enfim, é um conjunto de ações que você faz para poder fazer com que esse animal consiga ter uma boa recuperação. Daí também a importância de alertar, a importância de levar esses animais ao veterinário. Às vezes a gente acha que uma coisa ou outra é fácil, eu posso olhar na internet e tratar, mas a gente estuda, a gente consegue fornecer o melhor tratamento a esse animal que está sendo acometido. Então, já falamos sobre tudo isso, né? E agora, entrando no assunto da profilaxia, nós temos uma pergunta que uma das seguidoras, Mayra Damasceno, fez pra gente sobre o protocolo vacinal. Oi, meu nome é Mayra, sou estudante de medicina veterinária, eu acompanho o canal de vocês e eu tenho uma dúvida sobre hepatite infecciosa canina. Eu queria saber sobre o protocolo vacinal. Bom, falando sobre isso, eu gostaria também de falar que a eficácia da vacinação tem sido muito boa, porque tem ocorrido com menos frequência a incidência dessa doença, já que a substância da vacina é muito boa. Porém, em alguns momentos podem ocorrer até surtos, né, ou casos isolados, devido ao fato das pessoas não estarem indo vacinar. Quando essa vacina ela foi desenvolvida, ela era feita através do vírus atenuado, né, do adenovírus canino tipo 1. Só que nessa época ele começou a apresentar muitos casos de edema de córnea. Então, devido a esse problema, resolveu-se criar uma nova vacina que contivesse o adenovírus canino tipo 2, que é o responsável por acometer o sistema respiratório. Só que, e como grande vantagem, né, essa vacina com adenovírus tipo 2, ela consegue prevenir infecções causadas tanto pelo tipo 1 e pelo tipo 2, com uma eficácia muito boa, o que faz com que seja muito melhor do que a primeira que foi criada. Além disso, a vacinação, né, do adenovírus tipo 2 também serve para casos de sinomose e parvovirose, que são a V8 e a V10. No caso, só reformulando o que ela falou, é a questão de que a vacinação contra a hepatite canina infecciosa canina, ela acontece de um... Então, assim, só reformulando o que ela tinha dito, a vacinação contra a hepatite infecciosa canina, ela já acontece naturalmente quando você vai fazer aquelas primeiras vacinas contra a sinomose, parvovirose, que é no primeiro ano de vacinação do animal. Ou seja, quando você vacina para parvovirose, para sinomose, para leptospira e tudo mais, você já inclui essa vacinação para hepatite infecciosa canina. Respondendo a Mayra, né, a seguidora, como que funciona esse protocolo vacinal? Após os primeiros 45 dias de vida do animal, você dá aquela vacina que é a polivalente, né, que contém o vírus para hepatite, para parvovírus, para sinomose, para leptospira, entre outras, e depois você vai repetir as doses dessas vacinas a cada 21 dias. Então, você faz primeiro com 45,
66, 87 e eu acho que depois 105. Depois você vacina para raiva. Esse é o protocolo geral. Isso varia de acordo com a região de onde esse animal se encontra, porque isso varia com grau de exposição ao vírus, né? Mas geralmente o protocolo é esse. Tem muita gente, já aproveitando o gancho, tem dúvida o que é a V8, o que é a V10 ou a V12. Você pode fazer a primeira vacina com a V8, ou com a V10, ou com a V12. O que muda de um para outro são as cepas de leptospira que tem em cada vacina. Ou seja, na V8 você tem 2, na V10 você tem 4 e na V12 você tem 6, né? Você vai subindo 2 cepas a mais assim para cada vacinação. Então, assim, de forma geral é isso. Por isso que assim, profilaticamente falando, a vacinação ela é de fundamental, assim, necessidade, é uma coisa indispensável. E graças a isso, a incidência dessa doença tem caído muito, como a Isa já tinha dito anteriormente. E é isso. Quer falar mais uma coisa sobre profilaxia? Não, é isso, né? É sempre importante alertar. Uma coisa que a gente acabou passando no meio do nosso papo, que a gente acabou de esquecer de avisar. Quando seu animal é acometido por essa doença, é muito bom você ter todos os seus cuidados depois que esse animal se recuperar, porque esse vírus pode ficar sendo eliminado na urina e tudo mais desse animal por até 6 a 9 meses pós-infecção, depois que ele melhorou e tudo mais. Então você que quer arrumar um cãozinho novo, né, depois do seu cachorro ter ficado doente, mesmo se recuperando, é bom você ter esses cuidados, você ter os seus cuidados com os produtos de limpeza que você vai usar, tanto no período de tratamento, que são produtos de limpeza à base de quaternário de amônia e tudo mais, para poder conseguir combater esse vírus. A questão das esterilizações, né, dos tipos de lavagem interferem também tanto na recuperação do animal, como no pós ele ter se recuperado, para você tentar ir eliminando esse vírus do ambiente. E não tem, assim, a melhor profilaxia é a vacinação, fazendo o protocolo comum que a gente faz para cinomose, parvovirose, né? Após os 45 dias de vida, você repete, né, as 3 doses, depois vacina para raiva e é isso aí. Lembrando que tem que fazer o reforço anual. Espero ter sanado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente responde. Isso aí. Foi um grande prazer, tanto meu quanto da Gabriela, tá respondendo as perguntas de vocês. Tá, joia? Então até o próximo vídeo.